Olá galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E bom, pra gente começar essa conversa, eu quero falar que demorou, mas consegui, né? Quase um ano depois de voltar a fazer vídeos, eu consegui comprar o meu microfone. Então eu espero que o problema do áudio seja resolvido, porque, enfim, vários de vocês comentaram que isso devia ser uma melhoria. Então consegui, com o dinheiro do meu FGTS, se comprar um microfone, tá? Esse microfone aqui, eu e meu namorado, a gente fez uma pesquisa bem grande pra comprar ele. E é isso, gente. Quero falar aqui pra vocês que eu estou gravando esse vídeo em agosto. Vocês vão estar vendo ele aí em meados de novembro. Então eu espero também que tudo esteja bem, tá? Eu estou falando isso em todos os vídeos porque é uma coisa que eu acho importante. Eu me preocupo realmente com vocês. Então é isso, dito tudo, né, feito toda essa introdução, hoje a gente vai conversar sobre um livro que eu li recentemente, que foi um livro que eu já estava querendo ler desde o início do ano. Aliás, eu comprei ele, assim, na época eu fiquei muito curioso para ler ele, que é então o Alforge, da Baharri Nakhjavani. E bom, esse livro aqui, ele saiu primeiro pela Tag Curadoria, tá, eu não lembro qual foi o ano, mas ele saiu pela Tag Curadoria, se eu não me engano. E ele fez um relativo sucesso, tá? As pessoas comentaram, todo mundo escolheu esse livro, assim, como uma das melhores leituras do ano em que ele saiu. E, assim, eu fiquei muito curioso porque eu nunca li nada de literatura iraniana. E ao longo dos anos eu tenho passado a me interessar mais por literatura de países que eu não tenho muito contato, né? Antes eu lia muita literatura americana, esse ano eu estou conseguindo medir, assim, mais, né? Tô lendo mais literatura brasileira, tô lendo mais literatura, enfim, de outros países fora desse eixo dos Unidos. E esse livro aqui me deixou muito curioso porque é literatura iraniana e eu nunca tive contato muito com a história do Irã, eu conheço bem pouco. E, enfim, é sempre muito bom a gente conhecer outras culturas, conhecer outras formas de contar a história. E a minha experiência com o Alforge foi uma experiência muito bacana, gente, tá? Eu vou confessar aqui pra vocês que este não foi o melhor livro que eu li nos últimos tempos, mas pro que eles propõem a tratar, né, que é um livro para você desanuviar a sua cabeça, para você imergir numa história ali sobre vida e ao mesmo tempo uma história meio mágica, uma história de viagem, uma história que se passa num local muito diferente. E pra isso, assim, eu acho que ele calhou muito bem, tá? Apesar de eu não ter achado esse livro assim, ó, meu Deus, a melhor coisa que eu li nos últimos tempos, mas foi um livro que me entreteu, então deixa eu contar um pouquinho da história dele pra vocês. Bom, aqui no Alforge a gente vai então acompanhar a história de um alforge, tá? Que o alforge, eu acho que pra quem não sabe, é tipo como se fosse uma bolsa. Eu não sei explicar bem, assim, mas é um local, é uma coisa onde você coloca ali, é como se fosse uma mala que você coloca no camelo, enfim, pra você transportar coisas. E bom, no Alforge a gente começa o livro acompanhando a história de um ladrão, que é um ladrão que ronda ali pelo deserto, que faz os seus corres, né, trazendo pra linguagem atual. E a gente vai então acompanhar um pouco da história de vida desse ladrão, tá? Então a gente vai conhecer o porquê que ele se tornou ladrão, quais são as motivações dele. E em determinado momento da história, esse ladrão vai acabar entrando em contato ali com um bando. Eu não lembro agora qual é a denominação, mas é como se fossem bandoleiros, né? Ficam ali no deserto fazendo saques, enfim, que são meio que como se fosse uma facção que comanda ali aquela região. E ele se envolve com esse grupo. E esse grupo acaba então descobrindo que uma carga muito valiosa vai passar por ali pelas imediações de onde eles estão e eles precisam muito interceptar essa caravana que está passando com essa carga muito preciosa. E esse ladrão, que a gente está conhecendo a história dele aqui, acaba meio que ficando muito tentado por essa carga e ele decide então abandonar o grupo e ir atrás dessa carga ele mesmo. Porque o que acontece é o seguinte, esse ladrão sente que ele se juntar a um grupo, ele vai se sentir muito preso e ele preza muito pela liberdade dele. Então, durante esse capítulo do ladrão, a gente vai acompanhar as reflexões de vida dele, né? O que é que ele almeja pra vida dele. Porque é o seguinte, gente, aqui nesse livro a gente vai ter diversas visões da mesma história, de um mesmo acontecimento. E todas essas histórias, como vocês devem imaginar, acabam se interligando. Então a gente vai ter a gente começa conhecendo um pouco da vida desse ladrão. E esse ladrão vai ser um ponto-chave nessa história aqui, porque eu falei pra vocês, esse ladrão acaba saindo desse grupo de bandoleiros pra ir atrás, então, dessa caravana que está passando com essa mercadoria muito preciosa, com essas joias e tudo mais. E no caminho em busca dessa caravana, ele acaba esbarrando com um grupo que tá ali numa determinada região, e nesse grupo tem um alforge, esse alforge chama a atenção dele, e ele acaba roubando
esse alforje, e fica por isso mesmo, assim, as pessoas que estavam ali naquele grupo, eles não se importam muito com esse roubo. E a história começa a se desenrolar a partir desse roubo, desse alforje. E, gente, esse alforje vai acabar ligando pessoas completamente diferentes, com histórias de vida completamente diferentes ali. E então a Bayahee Nakshivani, ela vai traçando uma liga entre essas histórias e de como essas histórias culminam nesse alforje. E assim, gente, esse livro aqui, ele é um livro muito curioso, porque assim, ele é um livro que é um livro bem redondinho, ele tem uma história que o que começa ali termina ali, é uma história muito completinha, muito perfeitinha, tudo se interliga, tá? Então a gente não vai ter buracos aqui nessa história, é uma história muito fechadinha, como eu falei pra vocês. E a gente vai ter aqui também uma construção de personagens muito interessante, porque no Alforje a gente não vai acompanhar só a história desse ladrão, como eu falei pra vocês, a gente vai acompanhar a história de vida de diversas outras pessoas que acabam se interligando ali por meio desse Alforje. E o que a Bayahee Nakshivani faz aqui, então ela vai contar um pouco da história de vida de cada um desses personagens, ou seja, a gente vai ter não só essa história fechadinha, mas como a gente vai ter uma boa construção desses personagens, e isso é muito legal, sabe? Esse livro aqui é um livro curto, ele tem 250 páginas, mas é aqueles livros que são completinhos nesses aspectos, sabe? Você não vai sentir falta disso. E assim, gente, a minha experiência de leitura foi uma experiência de leitura que eu achei bacana. Eu acho muito legal ler esse tipo de livro, porque é o tipo de livro que tem uma história interessante, em que tudo faz muito sentido, de que também tem certas reflexões sobre a vida, tá? E no final de cada capítulo a gente vai ter uma certa reflexão da visão de mundo daquele personagem que está contando a história pra gente, o que eu acho muito legal. Mas eu não sei, sabe quando você lê um livro e você acha o livro bom, acha o livro interessante, mas o livro fica naquilo, o livro não... quando você termina de ler, você fala assim, ah, tá, legal, ok, bom, mas fica por isso mesmo? Eu não sei se é porque eu fui ler com muito entusiasmo, com muita expectativa, e esperando que fosse uma coisa impressionante, que fosse uma coisa assim, oh meu Deus, uma coisa nunca vista, mas foi um livro que, assim, gente, eu só repetindo, eu gostei dele, eu acho ele muito bom, eu acho ele muito bem construído, muito bem escrito, mas a sensação que eu fiquei no final foi tipo assim, ah, leitura ok, e fica por isso mesmo, sabe? Eu odeio falar isso, mas esse livro aqui, pelo menos pra mim, tá? E eu consigo compreender quem gostou muito dessa história, porque é uma história, como eu falei pra vocês, é uma história que te tira ali de onde você tá e te leva pra outro universo, é uma história que você viaja assim nela e tudo mais, mas pra mim, esse livro aqui, por exemplo, foi um belo passatempo, foi um bom passatempo, foi uma boa companhia, mas que daqui a algum tempo talvez eu nem lembre muito mais dele. Se alguém me perguntar assim, ah, você já leu o Alforje? Eu falar assim, li, mas não lembro nada, sabe? E eu não sei, isso acontece, né, com diversas leituras, e eu queria saber se isso acontece com vocês, sabe? De quando vocês leem um livro, você gosta do livro, mas que, tipo, você sente que vai ser um livro que você vai esquecer, que foi um livro ali que te fez companhia, que foi muito gostoso quando você leu, mas que também foi só essa companhia, sabe? Não foi aquele livro que te marcou, não foi aquele livro que ficou, assim, com a sua, atrás da sua orelha, sabe? Te chamando e tal. E, assim, eu acho isso interessante, né? Do ponto de vista de, tipo, assim, ah, boa história pra gente passar o tempo, mas eu também acho muito curioso quando isso acontece, sabe? Quando eu gosto do livro, e eu acho o livro muito bem trabalhado, muito bem construído, mas de que eu tenho a sensação de que à medida que o tempo for passando, eu vou acabar me esquecendo dele. Mas enfim, gente, olha, o que eu vou deixar aqui pra gente terminar essa nossa conversa é de que eu recomendo bastante esse livro, tá? É um livro que faz uma boa companhia, assim, é um livro que, enfim, te faz viajar, te faz desanuviar a mente. E assim, gente, só pra terminar essa nossa conversa, o que eu tenho pra falar é que é uma boa leitura, que é uma leitura que te leva pra longe, que te faz viajar, que te faz entrar num ambiente, assim, interessante. E uma coisa que eu acho bacana aqui desse livro é que ele te mostra um pouquinho ele da cultura árabe no geral, o que é bem interessante. E assim, é um livro bom, é um ótimo passatempo, é uma ótima companhia, tá? Eu recomendo pra você que, tipo assim, tá passando um final de semana ocioso e quer desanuviar a mente, leia esse livro que você vai gostar, tá? É um livro que é muito fácil de você presentear qualquer pessoa, você pode dar pra sua avó, você pode dar pra sua mãe, você pode dar pro seu namorado, você pode dar pra sua namorada, você pode dar pro seu, enfim, primo, você pode dar pra um amigo, que as pessoas vão gostar, porque é uma história interessante, é uma história que chama, sabe? A Bayahee, ela sabe como segurar o leitor, ela sabe como fazer o leitor ficar curioso, e isso é muito interessante, tá? E bom, gente, é isso, fica aqui essa nossa conversa sobre o Alforje.
que é um livro bonito, que é um ótimo companheiro aí pra um dia chuvoso ou um dia de tédio. E é isso, gente. Só lembrando que caso você seja novo aqui no canal, toda quarta e todo domingo a gente tá conversando sobre algum livro ou sobre literatura no geral. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar aquele likezinho que ajuda bastante o canal. E se você já leu ou se você quer ler o Alforge, deixa aí nos comentários qual é a sua expectativa, tá? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até a nossa próxima conversa.